Fala, Cordeiro. Olha aí, Cordeiro. 1,8 quilos. Só que eu tô usando o meu painel aqui, porque o seu painel tá dando defeito. Meu, que pepino essa máquina, hein, cara? Que problema. Bom, eu vou fazer o seguinte também. Eu já vou deixar isso aqui como uma dica. Porque é o que está acontecendo muito agora. As máquinas mais velhas, elas estão dando problema na cuba, né? A cuba de alumínio, com o passar do tempo, elas vão desgastando. Então elas furam, elas trincam e tem que haver a substituição. Alguns técnicos fazem a substituição por cubas que eles já têm, cubas que já são usadas, de aço. Mas não são cubas novas, não tem problema algum, desde que ela esteja em condições de ser usadas. E às vezes a gente tem que fazer a troca também por cuba nova, entendeu? Só que essa troca exige alguns cuidados. Um dos cuidados que essa troca exige é o posicionamento do sensor. O posicionamento do sensor acaba trazendo muito problema, né? E foi o que aconteceu aqui. Olha isso. Perfeito, ó. Foi o que aconteceu aqui. Vamos lá. Do começo. Duas resistências. As resistências não estão boas. Inclusive uma delas está queimada. Essa era uma das razões pela qual a máquina não estava fazendo o ciclo direito. Aí, Cordeiro. Bom, vamos lá. Essa era uma das razões pela qual a máquina não estava fazendo o ciclo direito, a resistência queimada. Uma vez que eu troquei as resistências, ela continua não fazendo o ciclo direito. Só que tinha hora que ela dava erro, porque a temperatura excedia, né? Muito rapidamente, esquentava demais, então ela abortava o ciclo. Aí eu comecei a perceber que estava meio esquisito. Aí eu fui e troquei o sensor, coloquei um sensor novo. Mesmo assim começou a acontecer a mesma coisa, né? Demorou. Deixa eu. Ó, agora passou pra secagem. Deixa eu finalizar isso aqui. Peraí, deixa eu abrir a porta. Beleza. Então, o que aconteceu? Aí eu peguei e troquei o sensor. Na troca do sensor melhorou um pouco, mas mesmo assim não era suficiente. Quando a máquina ainda estava subindo a temperatura, subindo a pressão, ela cancelava. Então eu percebi que nesse berço, que eu chamo essa suporte das resistências de berço. Na instalação desse berço, o camarada colocou o sensor bimetálico. Ele usava esse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui, ó. Ele colocou este sensor aqui e ele colocou uma daquelas almofadinhas que a gente usa para transistor, aquele o TO220. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele colocou essa almofadinha aqui, ó, no meio do sensor. Aqui, ó. Colocou essa almofadinha aqui, ó, inclusive tá até a marquinha aqui, ó. E colocou o sensor em cima e parafusou no lugar. O problema era que o sensor, como ele não estava no lugar correto, ele ficava abrindo e fechando muito, e isso não permitia a máquina subir a pressão. Então eu fiz o seguinte, eu desmontei tudo de novo, coloquei outro sensor, mas eu coloquei o de lâmina, esse daí, ó. E mesmo colocando o sensor de lâmina, o que aconteceu? Eu tive que
tirar o berço de baixo, fazer um furo nele por cima, colocar um parafuso, fazer um furo por baixo, colocar uma porca, mas de maneira que a cabeça do parafuso não passasse o alumínio nem por cima e nem a porca que eu coloquei por baixo excedesse. E então eu montei o sensor e fiz o primeiro teste, deu o mesmo erro. Aí eu tive que descer um pouco mais um sensor, coloquei uma arruela, literalmente uma arruela, para o sensor descer um pouco mais. Melhorou, mas ainda não ficou bom. Então eu coloquei mais uma arruela para o sensor descer. Melhorou, mas ainda não ficou bom. Então eu desci mais um pouquinho e aí deu certo. Que foi esse ciclo que vocês viram agora. Então essas máquinas que são montadas com cuba de aço e os berços de alumínio, na hora do sensor, precisa tratar com muito carinho, com muito cuidado o sensor, porque o sensor ele pode ser a causa da máquina não funcionar, que era o que estava acontecendo nessa aqui. Só que nessa aqui foi um conjunto de coisas, né? Primeiro a resistência, depois da resistência o sensor não estava bom, depois do sensor eu percebi que o outro sensor bimetálico também não estava bacana. Tá? Então a somatória dessas três coisas fez com que a máquina voltasse a funcionar perfeito. Agora é só arrumar esse problema do painel aqui, que tá meio louco, mas aí já tá mais fácil. Certo, galera? Vou rodar mais um teste, mas a princípio a máquina já tá ok. Valeu!